Queridos filhos e filhas da Diocese de Jaboticabal, Deus nos concede mais um tempo especial de crescimento, tempo este denominado Quaresma, que nos prepara para a alegria da Páscoa. É um tempo onde somos convidados, e já sabemos disso, a intensificarmos a oração, o jejum ou a penitência, os sacrifícios, como também os gestos de caridade. Deus deseja que nós cresçamos cada vez mais. E Ele não nos deixa faltar condições, pessoas e oportunidades que a Igreja vai potencializando para que esse crescimento aconteça. Nesse tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, olhamos para os nossos pecados pessoais, refletimos também o quanto esses pecados individuais interferem na vida da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, quando nos omitimos diante dos erros, diante das agressividades, diante daquilo que não é de Deus. Nós então somos convidados à conversão. Nesse tempo de Quaresma, desde 1964, a Igreja do Brasil nos oferece algo a mais para a nossa reflexão e conversão, a campanha da fraternidade. E neste ano de 2021, nós recebemos esse presente para refletirmos com mais profundidade aquilo que para Deus é essencial. É a unidade, a comunhão, a fraternidade dos seus filhos e filhas. No projeto de Deus, tem a intenção, Ele, de fazer com que todos nós sejamos um. Está assim no Evangelho, Jesus mesmo disse que Ele veio para isso, que todos sejam um, ó Pai. É o grande desejo de Deus, é o grande trabalho do seu Filho Jesus Cristo. Por isso a unidade é para nós, a comunhão é para nós, algo que deve ser trabalhado constantemente. Nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos comunitários, como também no nosso relacionamento na sociedade, junto às outras religiões, junto a outros povos, outros grupos, outras pessoas que pensam diferente, creem diferente de nós. A unidade, a comunhão de todos os filhos e filhas de Deus. Esta é uma meta que a Igreja tem intensificado, isso faz parte do magistério da Igreja. E nós acolhemos esse grande e bonito desafio que Deus nos concede e a Igreja nos orienta a viver. A campanha deste ano tem como objetivo geral fazer com que as comunidades de fé e pessoas de boa vontade pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Ou seja, o objetivo da campanha é comungar com o sonho de Deus de ter uma única família. Quando então nós somos convidados a detectar aquilo que está atrapalhando, dificultando, e na nossa profecia enquanto igreja, denunciarmos aquilo que não tem ajudado a vida pessoal, a vida comunitária, a vida social, o mundo, a criação. E para isso nós precisamos sonhar com os sonhos de Deus, sonhos de unidade, sonhos de comunhão. E, é claro, combater aquilo que não nos ajuda. Por isso, é um momento de conversão também social, comunitário. E para isso nós convocamos, nos reunimos com as pessoas de boa vontade e as instituições que desejam um mundo melhor. Para que este espírito de família, essa unidade, esta comunhão que vem do desejo de Deus aconteça, nós somos convidados a detectarmos aquelas várias violências com relação ao projeto de Deus, aquilo que vai acontecendo em âmbito pessoal, comunitário e social. Tantas dificuldades, a pandemia nos trouxe momentos muito complicados e essa pandemia gerou algumas violências ou reforçou aquilo que já existia. Isso tudo atrapalha o processo de unidade, como também o racismo, os preconceitos, as divisões. Isso faz com que o projeto de Deus não avance
e muitas vezes nós somos culpados. Quanta ignorância, quanta divisão, até dentro da igreja, até entre os cristãos. Não é para menos que a igreja, obediente ao magistério do Papa, abre essa campanha da fraternidade, provocando também a unidade das igrejas cristãs, que também faz com que essa unidade esteja aberta ao mundo, à sociedade, para unir homens e mulheres de boa vontade em vista de um bem comum. Diz o documento da campanha da fraternidade, nos recordando: a cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. Jesus foi alvo de perseguição, foi alvo de divisão. Jesus, que veio para reunir e não escolheu pessoas para acolher, amar, perdoar, curar, ele sofreu as consequências de um mundo ainda violento, um mundo dividido, um mundo que ainda não comunga com esse projeto de unidade, de comunhão. Por isso, nós somos convocados a viver com intensidade esse grande sonho de Deus pela campanha da fraternidade desse ano, uma campanha ecumênica em vista do bem de todos. Para que este sonho de Deus, de criar um único povo, uma única família, aconteça, é fundamental a acolhida de cada um por todos e um processo constante de diálogo, de valorização, de escuta. Sem isso é impossível criar comunhão. O tema da campanha é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E temos Jesus Cristo, claro, como centro, como inspirador, como modelo e como presença para nos ajudar nesse diálogo. Os discípulos de Emaús, esse acontecimento, nos traz a maneira como Deus se aproxima de nós. Ele, Jesus, uma vez ressuscitado, se aproxima daqueles dois que estavam desanimados, os discípulos de Emaús. Vai entrando nas suas angústias, nas suas dores, escuta seus dramas antes de iluminá-los para que eles possam voltar ao ardor, à felicidade, à alegria e à comunidade de Jerusalém, da qual eles tinham saído. Jesus é o príncipe da paz. A paz é dom do Cristo ressuscitado. Ele chegou no meio dos discípulos seus, dos seus apóstolos, trancados, com medo, depois da sua morte. E a primeira frase, a acolhida que Jesus faz aos seus amigos, é justamente esta: a paz esteja convosco. Por isso que o presente principal do ressuscitado é a paz, que vai abrir caminho para uma vida nova, para a vida eterna, para o paraíso, a paz. Jesus, para nós, nos traz a certeza de que sem esse sonho da paz é impossível criar família, comunhão, unidade. No Evangelho de Mateus nós encontramos: bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que promovem. Infelizmente ainda a gente vê tanta gente promovendo o contrário e não a paz. Quantas misérias, injustiças, pobrezas, quantas divisões, quanto armamento, tudo gerando divisão, provocando confusão. Precisamos nos converter cada vez mais. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. São Paulo aos Efésios nos traz esta certeza, e é com essa certeza que nós caminhamos. Cristo é a nossa paz. É por Ele e é com Ele que nós vamos vencer as barreiras que dificultam essa unidade, essa comunhão. Este é o lema da nossa campanha da fraternidade. Esta campanha da fraternidade 2021 vem bem de encontro com aquilo que o Papa Francisco lançou em sua última encíclica no ano passado, Fratelli Tutti, todos irmãos.
Esse grande desejo de Deus é o desejo do Papa e deve ser de cada católico em primeiro lugar. E aqui, no número 277, o Papa nos recorda daquilo que faz parte da nossa tradição enquanto igreja seguidora de Jesus Cristo e cumpridora da sua vontade e da sua missão. A igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões e nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Considera com sincero respeito seus modos de agir e de viver, seus preceitos e suas doutrinas, que refletem, todavia, raios daquela verdade que ilumina todos os homens. Outros bebem de outras fontes, diz o Papa. Para nós, essa fonte de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota, para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade inteira como vocação de todos. Fratelli tutti, todos irmãos. Assim, nesta quaresma, iluminados, motivados também pela campanha da fraternidade, vamos refletir o quanto nós estamos valorizando o diálogo. A começar dentro de casa. Nas nossas famílias tem pessoas que pensam diferentes, professam credos diferentes, têm outras maneiras de ver o mundo, o ser humano, a sociedade. Como se tem dado esta relação dentro da nossa família? Pensamos também como estamos nos relacionando com os irmãos da igreja, da comunidade. Será que fazemos comunhão? Desejamos esta unidade a favor da vida de todos? Ou ainda existe rixas, busca de poder, egoísmos? E vamos pensar também na nossa relação com a sociedade, com as outras religiões, com as outras pessoas, homens e mulheres de boa vontade. Como tem sido o meu comportamento, como tem sido também o meu empenho para que a unidade aconteça, sempre em vista de um bem maior. Não é a paz pela paz, simplesmente, mas é a paz que vem de Deus. Vamos, assim, trabalhar para a existência crescente de uma cultura do amor que combata essa cultura do ódio, que a gente percebe que vai ganhando força no coração de algumas pessoas e de alguns grupos. Vamos trabalhar pela cultura da paz frente a um mundo que incita ao ódio, ao armamento e a todas as formas de divisões, inclusive pelas redes sociais. Vamos trabalhar pela cultura da solidariedade, uma vez que nós temos uma tendência de buscar somente as coisas que nos agradam, o bem pessoal, dando asas ao egoísmo, egocentrismo. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos também denunciar aquilo tudo que não tem ajudado a vida plena dos filhos de Deus. Vamos denunciar as estruturas, projetos que não convêm a ninguém, a nenhum ser humano. Mas vamos também apresentar propostas, contribuir para o crescimento da sociedade com aquilo tudo que a gente tem, principalmente a força que vem do alto, a misericórdia de Deus, o projeto do Pai, o amor do bom pastor. A campanha também nos convida a gente a recordar ou a perceber aquelas situações que têm já favorecido a unidade. Há muitas coisas em âmbito familiar, comunitário, eclesial, social, que têm contribuído. Vamos potencializar isso, quem sabe até incrementando, dando mais força, contribuição para que aquelas boas iniciativas de dentro da igreja ou entre as igrejas cristãs ou na sociedade, essas iniciativas favoreçam cada vez mais
a felicidade, a vida e a abundância dos filhos e filhas de Deus, que são nossos irmãos e irmãs. Meus queridos filhos, vamos então viver intensamente essa quaresma. Nós, envoltos desta problemática da pandemia, muitas vezes ficamos desanimados, desiludidos, pessimistas. Mas vem aqui a quaresma para nos resgatar. Não é um tempo de penitência, de silêncio e oração, mas é um tempo de otimismo, porque sabemos que quem está nos ajudando a trilhar esse caminho é o próprio Jesus Cristo, na ação do seu Espírito. E assim a gente possa, como pessoa, como comunidade, viver intensamente a Santa Páscoa. Deus abençoe. Força nessa busca de comunhão, que é o grande sonho de Deus, para que todos nós sejamos uma única família. A família das criaturas de Deus, chamadas à sua relação intensa com o Criador e com as demais criaturas no amor fraterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.